organizada pela nossa diretoria cultural, o Nelson Penteado Alves, que convidou e aceitou para vir nos fazer uma palestra o Zig Koch, aqui presente, que vai falar sobre nos mostrar unidades de conservação do Paraná. Um assunto extremamente interessante nesse momento que tanto se discute meio ambiente, falar sobre as nossas unidades de conservação. Então eu peço para que o Nelson leia o currículo do nosso palestrante, a quem agradeço ter aceitado o convite para nos brindar com a palestra. Boa tarde. Antes de começar, tradicionalmente eu vou pedir quem estiver com o laptop, deixar no silencioso, o celular, mais fácil, né? Hoje nós temos o orgulho de ter conosco uma pessoa que, apesar de ser arquiteto de formação, dedicou-se à fotografia de natureza. E como fotógrafo de natureza, o Zig é um exemplo, é um modelo, e logicamente ele não apenas registra, ele entende da natureza brasileira principalmente. E andou pelo mundo todo fotografando, tem uma bela obra documentada de fotografias e textos. Vou ler aqui um breve currículo do Zig, que é enorme. Fizemos uma adaptação aqui. Ele fotografa profissionalmente desde 1986, com dedicação para fotografias de natureza, incluindo paisagens, fauna, flora e macrofotografia. Ministra palestra e cursos de fotografia. Promove vivências fotográficas, que são viagens pelo Brasil e exterior, com foco em experiências fotográficas. É autor de 17 livros, sendo 8 pelos selos Seu Olhar Brasileiro. Já fez 22 exposições, sendo 5 internacionais. Recebeu várias premiações, com destaque para Nikon Photo Contest International, em 2007, e Wildlife Photographer of the Year, em 2013. É sócio fundador da Associação de Fotógrafos de Natureza do Brasil, a AFNatura. Em 2023, foi agraciado com a comenda da Ordem da Luz dos Pinhais pelo reconhecimento do trabalho de fotografia e proteção da natureza, com divulgação do turismo. Então, vou chamar o Zig aqui para nos brindar com a sua cultura e suas imagens maravilhosas. Obrigado. Bom, dá para ligar ali? Deixa eu só desligar o celular aqui. Bom, o tema da palestra que eu vou dar, ela se baseia nesses 2 livros aqui, né, Paisagem Paranaense e a Paraná, Unidades de Conservação. Esse livro, inclusive, eu recebi às 10 da manhã hoje, tá? É um livro fresquíssimo. E eu estou doando esses 2 exemplares aqui para a biblioteca. Por sinal, a autora dos textos da pesquisa está aqui, que é a Maria Celeste, né? A gente fez vários projetos juntos, né? E você já chegou a verificar? Então, a hora que quiser botar ali. O B. Tá. Isso. Tá. Então, pode apagar tudo? Posso? Bom, o Paraná, ele era coberto originalmente por 85% de floresta e 15% de campos naturais. E aí a gente fez uma obra, né, como a gente mostra aqui, que destruindo praticamente 90% do que tinha,
Dos campos hoje, estima-se que tem 1,5% ainda nativos, né? O restante está totalmente alterado. E esse aqui é a reserva biológica das Perobas, no interior do Paraná, né? E a gente continua explorando de forma descontrolada o pouquinho que resta do Paraná. Não existe uma forma de, vamos dizer assim, beneficiar quem tem unidades conservatórias, quem tem florestas preservadas, né? Aqui é mais um exemplo, né? Esse aqui é Curitiba atrás, um loteamento novo que derrubou uma série de araucárias, né? É uma constante isso no que a gente vê. Esse é nos Campos Gerais, que é um solo muito raso, então com a agricultura sem um cuidado especial, a erosão é muito forte. Você imagina os milhões de toneladas de solo fértil que vão parar nos rios assoreando, né? Então uma coisa que a gente até não entende, esse negócio de segurança nacional, que a gente olha o mapa e não o perfil. Então os geólogos sabem muito bem disso, né? Quando você olha o mapa, você tem a divisa certinho, mas você pode ter divisa de um deserto, né? E quando você olha o perfil, você sabe se aquela área ela tem potencial agrícola ou não, né? E a gente, infelizmente, não leva muito a sério essa questão, né? Aí é uma vossoroca, né? É uma vossoroca, ainda pequena, né? E em alguns lugares, esse aqui, que o lixo sólido, ele é muito grande, esse aqui é em Santos, né? Então você vê uma ilha de lixo que a garça está em cima. E essa foto aqui tem 15 dias, tá? Isso aqui é em Araucária. Então boa parte da poluição que a gente vê em Curitiba vem de Araucária. Então a gente tem algumas poucas indústrias que poluem muito lá. Araucária tem vezes que você vai, o céu está azul, mas você não vê o horizonte, porque está muita poluição. Então o tráfico de animais é muito forte ainda no Brasil. E, infelizmente a pandemia acabou acelerando o processo, porque as pessoas queriam ter um petzinho diferente e tal, então um papagaio, uma arara, um macaquinho, ou seja o que for, e acaba fazendo ainda mais pressão sobre o pouco que restou, né? E aqui é um mapa de 1890. Essa área mais clarinha que a gente vê aqui são as áreas de campos, né? Que são os campos de Palmas, de Guarapuava, os Campos Gerais e os campos de Curitiba. Então você vê que em 100 anos a gente fez isso aqui. Esse aqui é 1990, hoje deve estar ainda um pouquinho pior, né, nesse sentido. E aí a importância de você ter unidade de conservação e o esforço de restauro disso, né? Por isso esses livros se baseiam justamente nisso. São áreas remanescentes. Se não fosse o ritmo de destruição que a gente fez nos ecossistemas, talvez nem precisasse ter unidade de conservação, né? Porque se está tudo conservado, para que você vai criar uma unidade de conservação, né? Mas a necessidade de você conservar o pouquinho que restou é absurdamente emergencial. Então a gente tem que fazer todos os esforços para conter o pouco que restou, para a partir de coleta de sementes, como é o caso desse horto. Esse aqui fica no interior do Paraná também. Essa é uma área do IAT também, né? Instituto Água e Terra. E aí, aqui a gente tem esse livro aqui, ele foi baseado em parques só, né? Então esse aqui é a capa do livro, inclusive, né? Então ele não foi baseado em todo tipo de unidade de conservação, que são vários tipos, né, de unidades de conservação, só parques nacionais e estaduais. Então são 43 ao todo, parques, né? E aqui a gente tem um perfil do estado do Paraná, que talvez a maioria já conheça, né? Que então a gente começa com a planície litorânea, Serra do Mar, primeiro Planalto, segundo Planalto e terceiro Planalto, né? E a maior parte das unidades de conservação se concentra nessa pequena área aqui, que é a área mais bem preservada do estado. Então as áreas maiores e mais bem conservadas estão nessa área pequena aqui, né? Que são realmente, a gente que é curitibano ama a Serra do Mar,
adora descer a Graciosa, descer o trem, né, o Marumbi e tudo mais. E parece que a gente voltou 500 anos atrás, né, no bom sentido, e em termos de paisagem. E você adentrando aqui para dentro, você tem pequenas unidades. Eu tive a oportunidade de todas as unidades, então eu conheço todas as 72 do estado e as 7 federais que estão no Paraná. Bom, e essa aqui é a Ilha dos Currais, que hoje é um parque nacional. Lá atrás é outro parque, que é a Saint-Hilaire Lang, que é Serra da Prata. Então, esse parque aqui ele pega uma área grande aqui do mar, que está sendo revisto, inclusive, com estudos bastante interessantes, com coletas de animais que, vamos dizer assim, eles têm relação com a ilha e outros que não têm relação com a ilha, que são de passagem de alto mar. Então, eles vão vendo até onde tem um ou outro, ou só um ou só outro, e estão refazendo o perímetro do parque, né? Aqui é a Ilha do Mel, né, que a Ilha do Mel, parte dela é parque estadual e parte dela é reserva biológica, né? É outro tipo de unidade de conservação. Então a parte que a gente visita, tudo, a maior parte dela é parque estadual. E esse efeito aqui é um efeito com várias fotografias, né, montadas com software, aí dá esse efeito de movimento nas estrelas, né? Aqui é novamente a Ilha do Mel, também com uma foto de longa exposição, que a ideia aqui é justamente dar essa noção do tempo, né? Que é o tempo passando e vamos dizer, a gente passa e as coisas ficam, né? Então a gente, na verdade, só está pegando emprestado nas futuras gerações, né? Novamente a Ilha do Mel aqui, quem a maioria com certeza já conhece. E aqui a Barra do Ararapira, aqui já é São Paulo e aqui é Paraná. Essa foto ela foi feita uns anos atrás, hoje provavelmente isso aqui está fechando. Quem conhece aqui Ilha do Cardoso, que é essa parte aqui, tem uma parte que era bem estreita que o mar arrombou ela e hoje tem talvez 1 quilômetro ou mais de boca, e então a energia de maré que passava por aqui, ela passou a não passar mais e está passando por esse outro lado. Então, provavelmente aqui vai fechar e a Barra do Ararapira, que é uma vila que fica mais para cá, que não aparece, provavelmente vai ficar comprometida com o tempo, né? Mas é um lugar maravilhoso, isso aqui realmente vale a pena conhecer. Para cá é a praia deserta, são 30 quilômetros de praia até o sul da ilha. E os mangues, que o Paraná, se a gente medir os extremos com uma reguinha no mapa, ele vai ter lá 100 e poucos quilômetros, né, de litoral. Porém, se a gente pegar o perímetro todo dos recortes entre ilhas, mangues e tal, tá, acho que mais de 1000 quilômetros, né, de perímetro. Então é uma área muito grande, né, e além do mais, o próprio mangue ele cria mais área ainda, né, porque em volta de cada raiz, se você somar essas áreas, são muitos milhares de quilômetros formando o estado, vamos dizer, a água ela molha muitos milhares de quilômetros, e isso faz com que a vida brote com muita pujança, né, na nossa Bahia, o que torna a Baía de Paranaguá uma das mais ricas em diversidade do Atlântico Sul, né? E aqui são 2 parques, aqui o Parque Nacional do Superagui, que é a Ilha das Peças, que faz parte do parque, e ali é novamente Saint-Hilaire Lang, que é a Serra da Prata. Então na foto parecem 2 parques, estão longe aqui, mas é de matéria, então aproximam nevoeirinho no início da manhã, né? E é interessante que, apesar do litoral do Paraná ser muito pequeno, ele abriga espécies endêmicas, quer dizer, espécies que só ocorrem aqui, e como é o caso do bicolhão de cara preta. Então ele foi descoberto no final da década de 90, meados, aliás, da década de 90, e ele ocorre só no norte do Paraná e sul de São Paulo.
A ilha do Superagui não era ilha, uma ilha artificial, né, que foi feito o canal do Varadouro. Ela se juntava, era estreito, mas tinha passagem, né, por terra. Aí quando foi feito o canal, isolou duas populações desse mico. Então parte dela ficou no continente e parte dela ficou na ilha. Né. Na ilha é mais fácil de ver, mas mesmo assim é muito difícil porque a população ela é muito dispersa, muito escassa. Né. E foi descoberto já ameaçado, em função do número que se estima da população. Né. E essa nossa área aqui, esse aqui é a Baía de Guaratuba, essa área aqui é um sambaqui enorme que tem. Esse aqui é o Parque Estadual do Boguaçu. E lá atrás é Guaratuba, né, aqui, mais ou menos aqui seria o Yacht Club, né, lá para trás, e eu estou aqui no barquinho. E isso aqui é um sambaqui gigante que tem lá. Né? Então o sambaqui eram conchas, né, que eram depositadas por indígenas que não se sabe exatamente quais eram. Então ela é toda recortada, é muito bonita. E esse é um detalhe do sambaqui. Então são milhões de conchas que são depositadas e tem outros vestígios de ossos humanos, de ossos de outros animais e alguns peixes que se decompõem mais fácil, mais difícil de encontrar. Né? Então ninguém sabe exatamente como que era, se era ritualístico ou não. E os mangues, eles formam esses desenhos que permitem um desenvolvimento de fauna impressionante. Né? Então, se imagina isso aqui na maré baixa, isola essa parte aqui, protegendo os peixinhos pequenos, camarão e tudo mais. Quando a maré enche, isso tudo aqui fica inundado e abre o canal, que daí vem os predadores maiores, comendo os peixinhos menores, mas mesmo assim eles estão muito protegidos porque eles podem se esconder justamente atrás das raízes de mangues. Né? O peixão grande não consegue pegar. Então é espetacular essa dinâmica. Né? E o mangue protege ao mesmo tempo as encostas da violência do mar. Né? Você sobe e desce do mar. E o outro animal endêmico é o papagaio de cara roxa. Ele ocorria, já faz anos que não se vê, do norte de Santa Catarina até o sul de São Paulo. Então, os últimos registros que se tem são vamos dizer, os registros mais ao sul são na Baía de Guaratuba, então ele ia até Santa Catarina, então hoje só se vê até Guaratuba, e até o sul de São Paulo, Peruíbe, ele ainda ocorre por lá. E ele só ocorre em área plana, não vai no mangue, mas naquela área rasa de restinga onde ele ocorre. Né? Então são lindos, eles tem alguns locais de pouso onde se faz a contagem deles, né, anualmente, e até por falta de recurso, acho que tem 2 anos que não se faz no Paraná. Em São Paulo continuam fazendo em função do projeto que conseguiram financiamento lá, que eu não sei se vocês conhecem, a SPVS, que é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, que faz o trabalho junto com o papagaio. Quem começou esse trabalho foi o Pedro Scherer Neto, que provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Ornitólogo. Eu inclusive fiz o primeiro curso de aves com ele, né? Faz uns aninhos. Aqui são os filhotes no oco. Eram 3 filhotes, mas um estava mais para trás ainda. Então os ocos, normalmente eles usam o oco, uma árvore que chama guanandi, e essas árvores elas são muito procuradas também para fazer canoa. Então elas são derrubadas, às vezes a natureza derruba, ou às vezes o homem derruba para fazer canoa. E aí os papagaios, eles não fazem o oco, eles usam o oco natural, eles acabam perdendo o oco deles, né? E aí não tem lugar para reproduzir. É como se demolissem nossa casa, né? E a gente não tem o material para construir a casa. E aí o que a SPVS está fazendo? Eles estão colocando ninhos artificiais. E alguns ninhos de PVC, que até o primeiro eu fiz no estúdio, ficou horrível, mas você viu o exemplo, né? E o ninho de PVC ele é mais saudável para os papagaios, porque o ambiente úmido ele provoca muito problema de respiratório, muito parasita nos papagaios. Então, com o ninho de PVC, por ser mais seco, ele acaba tendo um sucesso reprodutivo maior nessas aves.
E essa aqui é a ilha do Pinheiro, em Pinheirinho, onde os papagaios vêm fazendo guarda. Esse é um local de contagem. Então aqui tem 2 pessoas ali, não sei se dá para ver. Então os papagaios, da onde vem, a contagem é feita por quadrante. Então cada um só olha aquele quadrante. Tá vendo? O papagaio daqui é o outro que vai contar, né? Então esse aqui só olha os papagaios aqui. Então eles vêm normalmente isolados, normalmente em dupla, em trinca, que é os pais com filhota, em quadra, que são 2 casais, ou em grupos maiores. Então a contagem e eles vêm tudo de uma vez só, assim, é muito interessante. Uma ave linda, essa aqui, por exemplo, seria uma trinca, né, que são os pais e o filhote. Só não dá para saber qual que é qual aqui. E aqui, de manhã, tem as revoadas deles saindo da ilha. E a coisa mais engraçada, você chega de noite ainda quietinho, assim, joga a coita do barco e tal, e tá tudo silêncio, só escuta o barulho do mar ali, aquele schlep, schlep da água. De repente, um papagaio grita, sai tudo voando. É uma visão maravilhosa. Quem nunca foi, vale a pena. É na Ilha do Pinheiro e Pinheirinho, entre Superagui e Ilha das Pestas. É uma emoção ver isso aí, né? Aqui novamente, ó, então aqui dá para ver bem, ó, é uma trinca, um casal, uma trinca, um casal. Então, esse é no final do dia. E aqui outro fenômeno interessante que aconteceu na década aliás, em 2008, entre 2008 e 2009, os guarás, que não eram vistos já fazia 70, 80 anos, no litoral do Paraná e Santa Catarina, que naturalmente ocorriam, que inclusive Guaraqueçaba e Guaratuba têm os nomes originários do Guará, eles não eram vistos, provavelmente por questão de tráfico e tudo mais. E é uma ave muito assustadiça, então se começar a atirar e tal, fazer muito barulho, os bichos se assustam e não reproduzem mais. E aí a população rapidamente cai em declínio. Veio uma população provavelmente de Santos, que lá tinha um grupo que permaneceu, e hoje eles estão até Santa Catarina, né? Então rapidamente, isso é em Guaratuba, a outra anterior do lado ali dos papagaios, né? Perto dos papagaios, uma ave linda, linda. E no final do dia, o lugar mais fácil de ver é Guaratuba, né? Que está até famoso lá, que o Edgar, que mora em Guaratuba, que tem o Instituto Guaju, estuda os guarás e posta sempre fotografias dos guarás e tudo. Então tem milhares e milhares de guarás no final do dia, numa determinada ilha que vai virar reserva biológica, né, por causa dele. E aqui eles com o filhote, né? Então eles já estão reproduzindo aqui. Tem um ninho atrás desse aqui, e o ninho está aqui, ele está dando comida aqui, ó. A maré cheia, né? A água está mais começando tudo. E essa é outra ave que muitas vezes é confundida com o guará, que é o colhereiro. O colhereiro ele ocorre tanto em água doce quanto em água salgada. O guará só nos mangues, né? E o colhereiro tem esse nome, não sei se é possível ver, mas ele tem o bico dele é chato e ele funciona como ele fica forrageando assim, pegando os pequenos animais, né, crustáceos, no caso do mar, e no caso de água doce, os pequenos animaizinhos, anivinos e tal. Então ele tem o formato de uma colher, por isso o colhereiro, né? Ele vive em pequenos bandos, são pequenos mesmo em relação ao guará, e com a presença dos guarás, eles, não sei se por questão de competição ou o quê, mas eles estão reduzindo o número tanto em Paranaguá quanto em Guaratuba, né? Não se sabe exatamente o motivo. E esse é um biguá levando material para ninho. Não sei se vocês já viram o biguá também, eles vivem em bando, né? Onde eles fazem o ninhal, muitas vezes chega até a morrer as árvores, porque as fezes deles são muito ácidas, né? E de noite, se acampar, você pensa que tem um monte de gente mal educada, parece uma roupa, né? É engraçado. Aqui novamente a paisagem, lá atrás é o Pico Paraná,
Esse aqui é a Ilha das Pescas. Então esse aqui é um parque estadual, né, que é o Parque Estadual do Rio Paraná. E aqui é o Parque Nacional do Superagui. Esse é um detalhe justamente de uma encosta de morro em Superagui. Então você vê como é frondosa essa floresta. Ela é tão frondosa que se criou um termo, né, que justamente pegando toda essa área que está relativamente preservada, né, que é pegando que a SPVS faz lá. É a Grande Reserva Mata Atlântica. Então, olhou de cima e viu que tinha uma grande área ainda preservada e se criou um termo que é Grande Reserva Mata Atlântica, que na verdade a ideia é criar um conceito, né? Não exatamente uma unidade de conservação. Então, as pessoas que têm áreas nesta área acabam preservando justamente pela marca do nome, né? Que é a Grande Reserva Mata Atlântica. E algumas áreas, como Guaraqueçaba, Guaratuba, tem muitos pescadores artesanais, que esse é o caso. Aqui é um pôr da lua no meio do nevoeiro. Então o sol já estava nascendo e a lua se pondo, deu a chance de fazer uma foto interessante assim, né? Aqui em Guaratuba tem comunidades que vivem justamente pesca de camarão. Essa aqui é uma rede de pesca que ela tem essa meia-lua assim, que vai arrastando no fundo, e tem um cone onde os camarões não conseguem sair, daí ele tira a rede e pega os camarões. Né? Gerivá? E esse é um criador de ostra, que é em Guaratuba, que é uma ostra premiada e tal, e é inclusive o único que se tem conhecimento que cultiva ostras nativas. A maioria são ostras exóticas, que acabam competindo com a nativa. Então essa aqui, a nativa é um pouco menor, mas deve ser mais saborosa. Não fiz essa comparação, né? Então esse aqui fica um pouquinho para trás do Oiate de Guaratuba. Aqui é o mangue visto de trás, dá para ter uma noção da vida realmente que tem o mangue, esse material de composição, aqui, essas raízes aéreas aqui, cheia de vida também. Isso aqui, quando a maré enche, vem até aqui a água, né? E isso aqui tudo fica submerso. Então, você imagina esse regime de água que sobe e desce, a vida que tem aí, né? E toda essa parte mais clarinha aqui é mangue. Você vê, isso é em Guaratuba, tá? Aqui já, essa parte mais escura já é uma área seca sempre, né? Nunca vai ficar inundada. E aqui sempre vai ser mangue, sempre. E aqui que os guarás forrageiam na maré baixa. E na maré alta eles só estão em cima, né? Esse é outro animal que é muito raro, também foi descoberto no final do 1990 e pouco, por um casal, que é o Marcão e a Bianca. E esse é o macho, né? Então ele ocorre só nos peris, que são aquela área marginal, a área salobra, que não é a área salgada mesmo, ela já tem muita influência de água doce. E eles são muito frágeis, né, a questão de invasores de plantas invasoras. Então a braquiária e outras plantas, elas vão matando o peri e ele desaparece, né? Ele e outras aves. Né? E inclusive se criou uma RPPN, que é a Reserva Particular de Patrimônio Natural, que a Bianca e o Marcão criaram, na Baía de Guaratuba. Então no fundo da Bahia. O nome da espécie. Que é o nome dele. Isso não disse ainda. O que? É o bicudinho do brejo. Isso. Falhou? Alô? Tá falhando, né? Foi o bicudinho. É o bicudinho, mas eu acho que não estão ouvindo, né? Não. Peraí. Aqui desligou, acho que acabou a bateria. Bom, então, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, então vamos continuar falando. Tem Tem outro microfone.
deixa de ser Madonna e... Puseram esse aí. Ó, esse aqui é um pôr do sol na Baía de Guaratuba. O pôr do sol sempre é bonito, né? E aqui a gente já está mais para dentro. Esse aqui é dentro do Parque Estadual do... acho que é a bateria aqui, deve ter acabado. Parque Estadual do Palmito. Esses são alguns fungos em cima de um tronco de recomposição cheio de líquidos. Também se imagina a vida que tem aqui. Aqui é uma vista mais aérea do Parque Estadual do Palmito. Você vê os palmitos protegendo a floresta aqui. E o palmito ele é muito útil para as aves. Algumas aves como tucano, jacu, jacutinga, eles se alimentam muito de palmito. Então e eles ajudam a dispersar semente, né? Ó, esse aqui já é na base da Serra da Prata, a Cachoeira Paraty, que é muito bonita, né? Lá atrás é a Serra do Cume da Prata e aqui a cachoeira, uma água super cristalina. E essa é dentro, metade da água, dentro da água e metade fora aqui naquele poço que a gente viu. Né? Novamente, esse aqui faz parte do Parque Nacional do Superagui. E aqui, já subindo a serra, esse aqui é o Parque Nacional de Guaricana, onde tem a barragem de Guaricana também, né? Não sei se vocês já conhecem, é uma barragem pequena, que eu acho que é a segunda barragem, a primeira, me lembro se é a primeira ou a segunda barragem. E justamente esse aqui é o Rio Guaricana. Olha como é encaixado, né? Então é super difícil caminhar aqui. Aqui eu não caminhei, tá? Só para vocês saberem. E esse aqui já é o Parque Estadual de Lauráceas. Então é o Parque Estadual, o maior parque estadual que a gente tem. Já, Adrianópolis. A divisa com São Paulo. Divisa com São Paulo. É um parque muito bonito. Realmente, talvez o parque mais agreste que a gente tem. O acesso é difícil. Tem poucas trilhas lá. As trilhas que tem são difíceis, né? Não são trilhas fáceis. Tem uma outra trilha perto da sede ali que é relativamente fácil. E ele é administrado por quilombolas. Quer dizer, o Estado administra, mas ele contrata quilombolas da região para cuidar do parque. Então eles conhecem muito melhor que qualquer pessoa a área do parque. E ao lado tem muito pinos, esse é dentro lá do parque, tem cachoeiras, cavernas que eu não cheguei a conhecer, e diz que o acesso é muito complicado. Aí novamente, uma paisagem super bonita, esse nascer do sol lá. E lá tem algumas nascentes que a gente vê parecidas, né, no Mato Grosso, que são nascentes de águas super cristalinas, né, como essa aqui. Então aí é o poço, acho que eles chamam de Poço Encantado aqui também. Mas aqui não é proibido entrar tudo na água, né, para não turvar. Essa é uma flor do bromélia, uma flor caia assim, né? Lá também. E o surucuá, que ele é muito fácil de ver, muito fácil de ouvir, aliás, em várias regiões. Né? Faz muito. Se você assobiar, que nem eu assobiei, eles vêm perto para ver, eles são curiosos, é muito bonito. Tem um olhão, assim, é engraçado porque ele fica procurando as coisas assim, devagarinho. Muito engraçado. O macho e fêmea tem um dimorfismo bastante grande, tanto na cauda, quanto aqui a fêmea é cinza, o macho, muitas vezes, depende da espécie, é um verde iridescente ou um amarelo, a barriga amarela, e aqui as penas também têm detalhes que mudam de espécie para espécie. Mas ele é muito, muito bonito. Aí a saída 7 cores, que é muito fácil ver também no litoral, principalmente no período de inverno, que tem pouca comida, onde tem comedouros, né? Principalmente frutas, coisas assim, é muito fácil de ver.
E eles andam em bando, e o bando vem, fica um pouquinho, passa, dali a pouco volta, e muitas vezes bandos mistos. Tem o sete cores, saída de lenço, que é a saída militar mesmo, né? E outras saídas que vivem juntas. Né? Esse é o Bailonius bailoni, que é um tipo de um tucano, né? Predador. O pessoal fica, que lindo tucano, é predador mesmo. Né? E esse é um riozinho que é um afluente de um rio em Morretes, é um riozinho pequeno, e aqui a gente vê a pujança das epífitas. Né? Esse aqui é com um drone, estou mais alto, em cima do rio, mas você vê a quantidade de epífita que tem, né? E a quantidade de água que elas seguram. Aí você imagina numa chuva torrencial, os milhões de litros que não chegam diretamente ao solo, né? Que vão devagarinho escorrendo. Então a proteção que a floresta faz justamente na manutenção da água. Então nas enxurradas, elas uma chuva torrencial, a chuva não vem rapidamente, e quando acaba a chuva, aquela água continua sendo devolvida devagarinho para o rio. Então você tem o ano inteiro água, né? E menos erosão. E esse é uma ave, eu tive 4 vezes a oportunidade de fotografar ela, sempre na Serra do Mar, inclusive no Maduri, e é o papa-mosca de leque. Então ele tem esse nome porque ele é papa-mosca mesmo, né? Tem leque, então papa-mosca de leque. Né? E ele tem um bico bem largo, com umas penas modificadas, como se fossem pelos. E aí ele tem muito movimento na cabeça, então ele consegue pegar os insetos. Provavelmente ele usa esse leque também para chamar a atenção de insetos, né? O inseto pensa que é uma flor, alguma coisa assim, e ele vai lá e come o inseto. Né? Essa é uma flor comum também, flor de cera. Né? O fruto dela é bem azul, uma árvore que é bem baixinha. E essa aqui, você vê, esse não é um problema na árvore, é que ela comeu um carocinho desse aqui, tá engasgadinha aqui, coitada. Né? Essa é a fêmea, como é que chama? É Tessina viridis, esqueci o nome comum dela, mas é a fêmea, né? E aqui, você vê, Caiobá, ela está no meio de morros. Lá atrás a gente vê, já é parte do Parque Nacional do Superagui, que ele se estende, aliás, Saint-Hilaire Lang, né? Serra da Prata. E você vê que ela está bem no meio de morros, né? Que é a Ilha da Tartaruga. E o nevoeiro, que é bem típico também, a umidade no litoral. Lá atrás é o Manumbi. Esse aqui é feita de Antonina, uma fazenda de Antonina. Aí o Morro 7, o Encatira, a Graciosa passa aqui embaixo. Também dá para ver que a umidade lá é muito presente. Né? Por isso essa pujança. Esse é um jacu, faz aqueles ninhos, parece um saco assim, né? São faladores, o tempo inteiro estão falando, conversando, é muito engraçado. E aqui é o Inhundiaquara com o 7 lá atrás também, né? Esse é um víriozinho, também comendo, né? Então esse aqui, a maioria são feitas em áreas de parque mesmo, né? Aqui já é em cima do Parque Estadual do Paulo. Aqui é no Parque Estadual de Ribas Lang. Esse aqui é um afluente, uma cachoeira afluente do rio Mancatira. A gente cruza a Graciosa, mas lá para cima, né? Então, se descer na Graciosa, tem o Marco 22, que é tipo um obeliscozinho pequeno que tem quando se desce, e aí você pega uma trilha e vai chegar nessa área aqui. É lindo, lindo, lindo. Aqui perto dessa área, essa é uma panorâmica, né? Aqui tem uma pessoa, dá para ver mais ou menos a escala.
Então você vê a água super cristalina. Eu já tive em locais que você tem a área cristalina e ao lado um rio de água suja. Essa de rio cristalina é uma área que a bacia toda está protegida. Então as condições são exatamente as mesmas, de chuva, de solo, de clima e tudo mais, só que o rio está poluído, está sujo, turva, e outra a água está limpa. Então a importância da gente manter as encostas, né? Aí novamente o Morro 7, né? E esse aqui são os lírios que ocorrem justamente nessa região do rio Mencatira. Muito lindo. Isso aí tem mais ou menos essa época do ano, eles ficam floridos. Muito, muito lindo. E são endêmicos, né? Eu não sei se são endêmicos, porque sinceramente eu não entendo muito de botânica para saber se são endêmicos. Mas eles estão numa área que quando tem enxurrada, a enxurrada com certeza passa por cima. Mas eles formam umas batatas, né, que devem umas cebolas assim que ficam embaixo da terra. Então acho que eles conseguem sobreviver mesmo com a enxurrada. E aí a semente é levada para frente. Né? E esse é um pica-pauzinho, Picúminos, ele é um pica-pau anão, que é muito bonitinho e super ágil. E aí o somzinho pica-pau normalmente toque, 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 assim, não sei como é que não dá dor de cabeça, coitado. Então, e o pica-pau é interessante que a língua dele vem parar até aqui, ela vem por trás, bifurcada, e sai por trás aqui do crânio, e a ponta dela tem umas cerdas ao contrário, assim, para puxar os bichinhos que ela tá pegando. Então ela bate e enfia essa língua no buraquinho seja o bichinho que for lá no tronco da árvore, e consegue trazer esse bichinho para comer. Esse aqui em Morretes, também uma área e aqui a Serra da Prata, né? Que é o cume da Prata. Lá atrás é a Paranaguá, aqui Baía de Antonino, que o Farofa acho que sabe até melhor que eu a história, né? O pai do Zico é um dos conquistadores dessa montanha, em 1943. E ele subiu por aqui, né? Hoje a subida é por aqui, que é bem mais fácil. Imagina subir por aqui, sem água. 4 dias, ele e o Gavião. Loucura. Sem contar que não tinha estrada. Volta. Lá atrás é Paranaguá. Aqui, né? A Ilha do Mel fica aqui, ó. Lá atrás é Guaraqueçaba. Bom, essa é a Sofronites, que quem sobe a serra, inclusive eu tive semana passada na serra, tinha Sofronites. Mas linda, linda, linda. Aqui é o cume da Serra da Prata, então você passa no meio dessa pedra aqui. Aqui é a Serra da Igreja, né? Ó, aqui já é o Pico Paraná, é o ponto culminante do sul do Brasil e é talvez o parque mais icônico depois de Vila Velha, né? Que é o Pico Paraná. E no cume das montanhas tem um sapinho que é muito curioso. Esse sapinho ele é tamanho de uma unha, ele tem 1 centímetro aproximadamente, né? E cada cume de montanha tem uma espécie diferente. Então provavelmente ele é uma espécie que surgiu quando ainda a geografia era mais plana, né? E aí quando começou a subir ao longo dos milhões, milhares de anos, as espécies começaram a sofrer dimorfismo uma em relação à outra, e hoje cada grupo de montanhas tem uma espécie diferente. Então, se for ver, aqui tem um tipo de sapinho, talvez lá atrás seja outro, essas duas talvez seja a mesma, eu já não vou saber dizer, não sei nem se quem está pesquisando, porque é difícil achar esse bicho. Você só acha ele pelo som e é uma época do ano. Aquela pose assim de bunda para cima, com um pauzinho, cheio de mosquito, os mosquitos assim zoando o tempo inteiro, que é um período justamente que tem muito mosquito, né? Então a pesquisa é muito difícil.
E ainda por cima o acesso é um acesso difícil também, porque a mata é nebular, né? Então a mata fechada, tudo, e não é fácil chegar também. Tem que ter uma condição física relativamente boa. Aqui é o Siririca, né? Que é onde tem aquelas antenas da Aparecida de Souza que rebatia, né? Para chegar da usina até a barragem, fecha com porta, abre com porta. Então a gente tinha que ter um sistema de... Não existia celular, né? Muito menos telefone como se tem hoje. E aí eles fizeram um sistema de rebater as ondas de rádio para dar ordem para abrir ou fechar com porta, né? Aqui é o Morro 7, dá para ver bem o 7 dele. Aqui é a parque também. Novamente, aqui é o 7, aqui é uma Encatira, lá atrás é Manumbi. E aqui já é subindo Manumbi, aqui é a estrada de ferro. Esse aqui é do lado do túnel, que é um túnel antes de chegar no Manumbi, propriamente. Você vê como a nossa floresta é exuberante, né? E a coragem de quem fez a estrada de ferro que está passando aqui, ó. Você vê a dificuldade da pessoa que fez o projeto dessa estrada de ferro. O cara tinha que ser bom mesmo. Novamente Manumbi, aqui é a estrada de ferro, né? Isso é uma vista aérea, tá? Aí Manumbi, novamente, com outra aérea de outro dia. E aqui já é a barragem de Piraquara 1. Lá atrás é Manumbi, que essa encosta dele serve como manancial de água. Então você vai ver os mananciais de Curitiba, praticamente todo ele está na encosta do Manumbi, do lado de cá, né? Do lado oeste. Aqui é o Anhangaba, que é a Serra da Baitaca, o Parque Estadual Serra da Baitaca, também um parque que preserva uma área muito interessante, e os montanhistas recuperaram. Isso aqui era uma área de exploração de pedra, tinha muita pedreira ali, e os montanhistas recuperaram a boa parte da área, né? Aqui novamente a distribuição leste das Araucárias, justamente ela está encostada na serra, né? E aqui, por incrível que pareça, o parque do Papa é um parque estadual. Ele é cedido para o município, mas ele está em nome do Estado. Então ele está no livro também do parque estadual. Aqui você tem as casinhas, né? Lá todo mundo conhece o ouro. E aqui algumas trilhas dentro do parque. E as APAs, que são áreas menos restritivas, também ajudam a proteger áreas como esse aqui é a barragem do Rio Verde, que fornece água para a parte oeste da cidade, né? Tem que explicar o que é a APA. A APA é a área de proteção ambiental. Então é uma área que ela tem as pessoas continuam sendo proprietárias e tudo mais, porém existe uma comissão que determina se certo tipo de uso pode haver ou não naquela área. Aqui no caso não pode ter indústria poluidora, certo tipo de agricultura não pode ter, certo tipo de agrotóxico não pode ser usado, né, em função justamente de coleta de água, nesse caso aqui. Tá? Aí tem outros tipos de água, como a APA dos Campos Gerais, que tem outras restrições que aqui não tem. Lá eles exploram areia, eles destroem o arenito para fazer areia, então tem uma série de coisas que aqui não acontecem, e lá em compensação não tem manancial de água, então essa questão de agrotóxico lá com certeza é diferente. E esse é um parque, chama José Wachowski, em Araucária, e talvez a área pequena, mas a área mais bonita de Araucária que eu vi. É uma área pequenininha, né? Então ela preserva boa parte de Araucária, né? Com Araucárias grandes. Eu não tive a oportunidade de entrar lá, mas vendo assim, a densidade de Araucárias é muito grande.
E a araucária sempre está associada a um clima frio, né? Passar aqui. E há algumas espécies, como é o ouriço, né? O ouriço cacheiro, que come pinhão, são arborícolas, eles vivem em árvores, tudo, e são muito tranquilos, né? Dá vontade de abraçar eles, mas não, melhor não, né? E você faz carinhozinho no focinho dele, ele chega a fechar o olho. Né? Aí é o canguilhinho, ou o serelepe, né? Ele come os coquinhos, também é muito bonitinho de ver. Ó, esse aqui novamente é a área desse parque que eu comentei, né? E aqui, lá é o parque, ele preserva também uma área de várzeas do Iguaçu. Então essa parte aqui toda também pertence ao parque. Então a área dele é essa área aqui, incluindo essa área área de sujeita à inundação. Aqui a gente já está mais para o interior do estado, em remanescentes de araucária. E o grimpeiro é a única ave conhecida que tem a vida dela está estritamente ligada às araucárias. Então ela come os bichinhos que fazem mal para a araucária e ajuda a polinização também, que a araucária tem macho e fêmea, né? Então o macho ela tem uma lingote ou estróbilo, que quando ele abre tem um pólen dentro, é como se fosse uma pinha, só que é menorzinho e comprido. E aí, quando ele abre tem um pólen, e aí o grimpeiro vai lá e vai de uma árvore para outra e ajuda a polinizar, além do vento. Né? E ele controla as pragas que ajudam a reprodução. Esse é um opilião, também é muito comum em solo úmido, e as folhas da araucária, elas, já devem ter visto, né? Elas ficam mais altas que essa arpilheira normal, então ela consegue manter uma umidade maior ainda no solo. Então a vida que tem embaixo dessas folhas é muito maior ainda do que as folhas simplesmente depositadas no solo. E aqui é um bugio, que ele está muito ligado à araucária também, não só, mas está muito ligado à araucária. E a araucária também ela tem, isso não é uma abelha, é uma mosca, mas ela não faz mal para a gente, né? Ela ajuda a polinizar as plantas. E a gente também tem cavernas no Paraná que são protegidas, né? Que tem formações fantásticas aqui, como essa aqui. Essa é outra caverna. Esse aqui só desce por corda e sobe com corda. Essa corda com peixe fica por lá, não consegue sair. Essa é outra no interior do estado. A caverna, se vê o tamanho da caverna. Essa é de Lancinhas, que é também uma unidade de conservação. E o Curitiba tem muitos morcegos que são frungívoros, eles comem frutas e alguns são polinizadores. Eles ajudam a polinização de algumas árvores. Então eles comem frutinha, fazem cocôzinho lá com frutinha, ajuda a dispersar semente, e outros ajudam a polinizar. Né? Tem uma língua grande, eles ficam paradinhos que nem beija-flor, alguns, né? Esse aqui no caso é frungívoro. E os citacídeozinhos pequenos, eles pegam o docinho que tem nos ipês, que é a base da flor do ipê, ela tem um docinho, então ele vai tirando a flor e vai comendo, coisa mais linda de ver. Esse twinzinho. E essa é uma lagarta de uma borboleta, uma mariposa, né? Você vê a cabeça dela fica aqui embaixo. Esse é um remanescente de campo que tem perto de Vila Velha, uma RPPN também, Reserva Particular de Patrimônio Natural, que fica ao lado de Vila Velha, em Ponta Grossa. Né? É a meia-lua que chama. Aqui é o Guartelá, então o rio Iapó, que formou esse cânion, que hoje é parque estadual.
transformações do segundo planalto. Aqui dá para ver bem a deposição geológica, né? Aqui nas fissuras aqui. Aqui já é Vila Velha, é um remanescente lindo que tem de campo bem na entrada de Vila Velha. Infelizmente a Vila Velha está se alterando muito o campo, então ele, aos pouquinhos vai perder essa característica de campo natural. Vem essas vassouras e aí daqui a pouco começa a vir a floresta e provavelmente daqui a talvez 20, 30 anos, se não cuidar, vai estar com os campos bem alterados, né? É o parque mais antigo que tem essa parte de cima, aquelas fendas todas que a gente vê. Você vê que é lindo de ver de cima, né? Essas falhas. Isso é só de drone mesmo. E aqui parece um bolo, né? Mas é uma formação também em Vila Velha. E aqui é a nascer da lua em Vila Velha, deve ser perto de meia-noite, alguma coisa assim, com o movimento das estrelas, né? Aqui é mais ou menos uma meia hora de exposição, então dá esse movimento nas estrelas aqui. Essa já é mais longa, tem aproximadamente uma hora, essa aqui é luz artificial, com lanterna e tudo. Aqui é o Parque Estadual do Cerrado. Infelizmente está havendo muita invasão de pinos, em função de plantação de pinos que tem em volta aqui. Então o pinus, a semente é muito levinha, vai com o vento, e ela se dá muito bem em solo pobre e solo raso. Então ela vai invadindo essa área de campo rapidamente. Então tem que ter um controle bastante firme, né, para que elas não invadam. Reflorestamento. Oi? Reflorestamento aí. O reflorestamento é terrível, né, para invasão. Esse é o Salto São Francisco, que tem aproximadamente 190 metros de altura. É um parque também, o Parque São Francisco. Aqui ele ao mesmo de cima, e é uma dúvida, né, porque a quem pertence, na verdade, é a tríplice fronteira, Prudentópolis, Turvo e Guarapuava. Então cada um briga dizendo que é seu, mas na verdade é dos 3 municípios, né? Tem uma trilha que passa bem do ladinho aqui, aí tem um marco aqui da tríplice fronteira, então ela passa um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. Aqui nos Campos Gerais também, uma outra área de parque. Aqui no Rio Iguaçu, nas barragens, então quando foi feita a barragem, eles fizeram, alguns remanescentes foram transformados em área de proteção, né? Então tem ainda alguma sobra de área. E esse aqui não é uma área, esse aqui é um cipó, aquele cipó escada de macaco, ele deve ter essa largura aqui, mais ou menos. Essa é no Parque Estadual Cabeça do Cachorro, fica no interior do Paraná. Lindo, impressionante. Imagina a idade que tem, né? Aí as borboletas que ajudam na polinização. Então mais uma vez, né, as borboletas. E aqui é o Parque Estadual me falhou o nome agora do Parque Estadual, mas ele foi feito justamente por causa da barragem. Então, um remanescente de área que tinha, aí Lago Azul, Parque Estadual do Lago Azul. Aí foi feita a barragem aqui, ela vem por túnel e é gerada energia mais para baixo, né? E esse o Benedito, é um pica-pauzinho também, lindo, né? É um macho, a fêmea não tem esse vermelho aqui. E alguns parques têm estrutura que são abertos à visitação, né? São vários parques que estão abertos à visitação, mais ou menos uns 20%, eu acho, né? Mais ou menos dos parques estão abertos à visitação. E aqui é o tucano de bico verde, mais uma polinização ali, né?
E as árvores de cerrado, elas são muito apropriadas para o fogo, né? Então, essa rugosidade funciona como um isolante térmico. Então, o fogo não chega a atingir a parte interna da árvore. Então, é por isso que a árvore sobrevive com fogo. Porém, se tiver um fogo, como está sendo feito hoje no Pantanal, em algumas áreas do Cerrado, ela não aguenta. Então, um fogo atrás do outro, e aí as árvores acabam morrendo, né? Então, se tem um fogo lá, de vez em quando, cada 5 anos, 10 anos, ela sobrevive perfeitamente. Mas se for um fogo atrás do outro, isso aqui vai aos pouquinhos queimando também, e chega uma hora ele não vai conseguir proteger a parte interna da árvore e a árvore morre. E aí é um declínio muito grande da diversidade de determinadas áreas, né, como está acontecendo no Pantanal agora. E esse aqui é um filhotinho de macaco prego, que ele ficava se olhando na água como se fosse espelho, assim, eu acho que ele não entendia muito bem, passava a mão, punha a língua, aí a mãe chamava ele, coisinha mais querida, mais linda. Aí depois a mãe subiu no galinho e olhava para mim e fazia uma cara feia, assim. Muito engraçado. E esse aqui é a reserva biológica, reserva de vida selvagem silvestre, aliás, RBS, de Palmas. Tem os campos lindos preservados, com alguns capões já alterados, né, que aqui devia ter muita araucária, mas são campos maravilhosos, ainda preservados. E esse é um parque estadual espetacular de Palmas, que tem que ser preservado, está sofrendo muita pressão, porque está do lado da cidade. Então isso aqui tem que ser preservado. Já tem uma área que está sendo invadida do lado, uma área de campo espetacular, com esses capões aqui, lindo. Esse aqui é uma área de banhado, para quem já andou em campo sabe que isso aqui, se entrar reto aqui, você vai se atolar, né? Então é uma área que ela serve como esponja, devolvendo água para o rio depois de chuvas intensas, né? Novamente aqui são áreas bem inclinadas. E aqui é o Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, onde foi feita aquela foto do macaquinho. Ela existe porque aqui é uma cidade espanhola, que é praticamente em Fênix, município dessa cidadezinha aqui chama Fênix. Então, uma área que acabou sendo preservada por causa das ruínas dessa vila espanhola, né? E lá que eu fiz essa foto de Coati, então tem bastante macaco prego, Coati, é uma ilha, na verdade, de mata, né? Então os bichos, esse aqui que é a cara da mãe para mim depois. Eu não ficou contente que eu estava ali perto. Essa é uma foto de cima, justamente para mostrar a proteção que a floresta dá ao solo, temperatura, mantendo a temperatura. Imagina que todo o sol que está batendo nessas folhas está evaporando, e a evaporação justamente baixa a temperatura. Então, numa floresta, você tem uma temperatura muito inferior a uma área totalmente aberta, né? Aí uma figueira lá no parque, né? Esse é o Mata dos Godói, que é a mesma mata do Iguaçu. Aí a ira é uma irada, né? Irapara, que é linda, super ativa. E aqui são anhumas, são aves bem interessantes, que ela tem esse penachinho aqui, uma peninha, e tem esporões na asa. Se vê super primitiva, né? Uma ave maravilhosa, e justamente ela fica no oeste do Paraná, numa área que seria o Pantanal paranaense, né? Aqui a Anucoroca, que ele voa em bando, sempre na beira de rios. Tem o anu preto, que é parecido com ele, esse é maior, meio furtacor, assim. Essa é uma viuvinha, que ela tem essas peninhas maiores aqui, lindinha também.
E aqui é uma reprodução de libélula. Então, você vê, o aparelho reprodutor fica aqui e aqui. Elas têm que fazer essa ginástica aqui para conseguir se reproduzir. Não sei qual que é o macho, qual que é fêmea aqui, tá? E tem alguns animais que têm essa carapaça de proteção. Esse aqui é um besouro, né, pequenininho. Então você vê a asa dele, como é que é? Tem a proteçãozinha aqui para justamente evitar predador. Aí mais uma área de campo na reserva de vida selvagem. E aqui é justamente essa parte do Pantanal paranaense, né, que fica nas margens do Rio Paraná. E aqui aqui a gente vê os cordões geológicos de deposição. Esse aqui é o Parque Nacional da Ilha Grande. Aqui é um finalzinho de tarde, né? Aí o macaco prego, esse aqui é no Parque Nacional do Iguaçu, numa época que tem a floração da taquara. Então as taquaras, elas levam uns 10, 12 anos para dar a floração, aí elas soltam pequenas sementes, que aí tem uma proliferação enorme de roedores e inclusive de cobras, né, por causa dos roedores, e os macacos aproveitam para comer também, né? Esse aqui é um biguá macho, biguatinga macho, aliás, né? A fêmea ela tem o pescoço marrom, o corpo marrom. Esse é no Parque Nacional do Iguaçu. E esse aqui é o Rio Floriano, que é o último rio preservado de toda a bacia do Iguaçu. Por quê? A bacia toda dele está dentro do Parque Nacional. Então, todos os outros rios hoje estão, de alguma forma, comprometidos. E aqui eu fiz alguns sobrevoos já no Parque Nacional do Iguaçu. Tem o Rio Floriano, que é esse aqui, o Gonçalves Dias, e tem um outro rio que é um rio de divisa, que esse aqui está com águas cristalinas e os outros com água marrom. Exatamente no mesmo dia, na mesma hora. Então, você vê o efeito do mau uso do solo, né? Aquela água marrom é solo fértil que está indo embora. E aqui são andorinhões que ficam tomando banho antes de ir embaixo da Catarata do Iguaçu, né? E aí eles ficam embaixo aqui das Cataratas do Iguaçu, né? Então, as Cataratas do Iguaçu, elas têm uma área mais dura de solo, de rocha, né? Aqui e aqui. E justamente essa parte brasileira é um triângulo praticamente, onde tem a passarela, né? Que eu brinco, que é o final dessa passarela aqui é o metro quadrado mais bonito do Brasil, né? Isso aqui é simplesmente de tirar o chapéu, né? É uma concorrência muito grande para ficar ali, mas é um metro quadrado literalmente, né? Aí você fica cercado por essas maravilha toda aqui. E é isso aí, gente. Então, se tiverem alguma pergunta... Não há perguntas? Raridade. Professor Mani. Você teria alguma informação sobre o canal do Morador atualmente? Porque ele é um canal artificial, como você disse. Ele trouxe muita facilidade na época à população da região, que diminuiu distâncias. Eu acredito que há uns 15 anos, mais talvez, eu passei no canal do Morador e já vi muito assoreado. Apesar de estar num bairro muito pequenininho, era difícil a passagem de certos locais. Você tem alguma informação como está? Foi desassoreado, não foi? O trabalho de desassoreamento não foi feito, mas ele fica justamente numa parte de estofo de maré. Então, vamos dizer, ele fica bem no equilíbrio da maré. Então, quando a maré sobe ou baixa, não tem uma correnteza muito forte de um lado para o outro. Então, talvez por isso o assoreamento, né? Se tivesse uma corrente. Só que aquilo foi feito pela Sudersa, né, da década de 50, justamente para ligar a Iguape a São Francisco.
Aí se descobriu que tinha um morro no meio do caminho, né? Aí pararam com a obra. Mas realmente é uma obra que alguns alegam que por causa dela que está assoreando ali a Barra da Ararapira, que deu aquele rompimento da parte da Ilha do Cardoso. Se é ou não, a gente não sabe, né? Não foi feito estudo. Inclusive a Ararapira, não sei se lembra, a Ararapira o barranco ali está sendo comido ali, né? Pelo mar. Bastante rápido. Aquela igrejinha ali, se continuar no ritmo que está, não sei quantos anos dura. Vai cair no mar. O cemitério já foi. Oi? O cemitério já foi levado. Já? Mas o cemitério é atrás da igreja? Ou tinha um cemitério lá? Tinha uma vila antes, uma vilazinha. Sim, Cemitério. Ali é tudo areia, né? Então a maré leva muito fácil. E, segundo alguns, justamente pelo desvio do varadouro ali, mudou a conformação. Teve isso e aquele canal que eles fizeram no Ribeira, né? Canal de Iguaçu, justamente. E ali arrombou também, em vez de eles fazerem uma comporta, alguma coisa, não, simplesmente abriram o canalzinho para passar canoa e tudo areia, né? Na hora que veio enxurrar o troço, perdeu o controle. Ali tinha que fazer realmente uma comporta, né? Então, tem barquinho, então acumula os barquinhos, abre a comporta, passa os barquinhos e fecha a comporta. Né? Mas eu não tenho informação assim, que de dragagem acho que não foi feito nada. Né? A Cachoeira do São Francisco, ela fica lá na tríplice fronteira, é isso? Exato, Na verdade, a tríplice divisa, né? Divisa. Você fala fronteira, parece que é no oeste do Paraná. Que ela está falando fronteira, que é a fronteira de país, né? Na verdade, é divisa do Tem município. que é Piamontetópolis, Guarapuava e Porto. Exato, E o acesso mais fácil é por Guarapuava. Sim. Né? Então, indo para Guarapuava, tem uma estradinha que se faz um retorno assim e pega umas quebradinhas para chegar lá. Hoje o acesso está fácil. Não ficou muito claro para mim, desculpa aí a ignorância, o que caracteriza uma unidade de conservação? Unidades, reserva, conservação. A unidade de conservação são determinadas pelo Estado, né, ou federal, ou municipal, ou estadual, com determinadas características, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC. Né? Então, eles têm algumas características de unidade de conservação, que nesse livro aqui está descrito, né? Tem, não me lembro quantas são, 7, 8, não lembro. Então, elas vão desde restritivas, como reserva biológica, parque estadual, até menos restritivas, como APAS, que é a área de proteção ambiental, reserva de vida silvestre, tem várias outras, refúgio de vida silvestre. Então, tem várias classificações que o Estado determina. Então, normalmente o Estado federal, estadual ou municipal, baseado nessas normas federais, ela determina que aquela área vai ser um parque, ou vai ser uma APA, ou vai ser um RVS. É uma questão absolutamente, vamos dizer assim... Ela é técnica. É técnica, né? Mas é feito um tombamento dessa área? Sim. Então, por exemplo, algumas elas devem ser desapropriadas, aliás, como parque estadual, parque nacional, reserva biológica, quando ela tem um uso restritivo, né? Que é uso só para pesquisa, coisa assim. Se o Estado desapropria ou não, aí já é outra história, né? Mas ela deveria não ter ninguém morando ali. Hoje esse conceito está um pouquinho diferente, né? Desenvolvimento sustentável. Tem o desenvolvimento integrar a natureza, mas o ser humano junto. Exato. Algumas delas foram feitas em áreas que já eram públicas. E outras foram trocas. Por exemplo, algumas barragens que interessavam ao Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo alargou, o governador vai saber dizer, o Estado de São Paulo alargou algumas regiões do Paraná, porque tinha interesse em fazer barragens para reserva de água para São Paulo. Em compensação ao Paraná, eles compraram áreas
de proprietários particulares dentro do Paraná para serem transformadas em parques. E nisso tem um papel fundamental que a gente sempre comenta, eu, o Zig e quem faz os trabalhos com a gente, que é de servidores públicos de carreira. Eles são apaixonados pelo que fazem e eles identificam os locais, eles percorrem o estado e eles dizem, nossa, lá tem uma região característica daquela fazenda e do lado daquela fazenda que só tem ali aquele bicho, aquela população, ou uma população de animais ou de uma população vegetal muito interessante e rara. Eles informam o governo do estado e o governo do estado começa a fazer tratativas e buscar formas de transformar aquilo num parque estadual, normalmente é um parque estadual, né? Que acontece, normalmente é isso. Por exemplo, ou parques nacionais, eles têm uma outra característica, porque eles são quase que reservas de interesse mundial, como o Parque Nacional do Superagui e o Parque Nacional do Iguaçu, né? O Parque Nacional do Superagui é a terceira maior reserva de criador de animais marinhos do mundo. Como é que a gente chama? Tem um nome, isso me falhou agora. Não, é um outro nome. Daqui a pouco me vem na cabeça. Mas então é assim que acontece. E também tem as reservas particulares do patrimônio natural, que também são unidades de conservação. E aí a pessoa é dona daquela área e ela diz, não, eu não quero que isso nunca seja explorado. Ela pode até vender, mas quem comprar não pode explorar, nem os seus parentes. Então, ou elas são públicas ou são particulares, mas elas são regidas por esse sistema que o Zig falou, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O regramento é deles. Está fresquinho na minha cabeça, porque acabei de escrever um livro. Ela escreveu, Celeste, ela que fez a pesquisa, escreveu, então ela pode falar muito melhor do que eu até. Oi? O Zig documenta. Mas desculpe. O África e o livro é uma urgência Desculpe, não estou ouvindo. Só tem uma espécie. Ao colhereiro, sim. Ela foi relembrada nos desenhos de Nazca, né? Essa foto de todos é o mesmo dos desenhos. De Nazca? É. Ah, que interessante, você não sabia. Que bacana. Então, É isso, então. Ali nessa região que a Celeste estava falando, ali na divisa de São Paulo, no município de Vianópolis, se não me engano, queriam fazer uma hidroelétrica ali. Era o grupo do Emílio de Moraes. Eu estava como já era governador, e o Hermílio de Moraes, o Antônio Hermílio de Moraes veio falar comigo, que com o Requião ele não tinha conseguido e tal. Ele falou comigo para fazer a usina. Aí eu disse, olha, doutora Antônio Hermílio, aquela é uma região muito pobre. Nós vamos alagar uma área de preservação. E a sua usina hidroelétrica, que não paga ICMS, vai ser consumida pela sua usina de alumínio, que tem lá uma... Era feita para atender a instalação industrial que fica em São Paulo, onde geraria imposto. Quer dizer, nós só perderíamos. Então eu disse assim, olha, eu não posso querer barrar o avanço da geração de energia, mas essa traz tantos problemas para nós. Eu quero saber qual é a contrapartida, quais são as medidas compensatórias e minimizar, como são mitigadoras. Ele não tinha nada. Não, porque eu já invisto em Rio Branco, fábrica de cimento ali, não. Eu disse, olha, se depender de mim, não será aprovado. Ele não gostou muito, mas foi embora.
mitigadora, não tinha medida compensatória. Aí eu disse assim, era uma região pobre e a construção vai atrair muitos trabalhadores. E aí acaba a obra. Esse trabalhador vai virar uma miséria ali, porque faz o que com aquela gente? Numa região paupérrima daquela, não tem investimentos e tal. Enfim, criei a dificuldade. Depois eu soube que teve um movimento a favor, tinha um deputado que era filho de um conselheiro do Tribunal de Contas, o Kelsinho, que era a favor, que lutava para aquela. Eu não sei se foi feita essa usina ou não foi feita. Foi feito. Participei desse solar do Banco dele. Nós não conseguimos o nosso jovem. Então foi feita hoje. Eu estive nessa época. Tá bem. Nosso Era jovem. uma área que o pessoal utilizando terras de Brasília. E eles foram falar com os prefeitos. E o que mais me impediu foi de vir em São Paulo. Eu sei, mas ali em Adrianópolis não foi feita a usina. Não tem. Não tem nada. Primeira, essa, Eu não lembro. terra. Aí, eles. Bueno. Então, ele era o que pediu. E para recursos minerais, foi muito bom. Porque aí em cima, na barra de Cabirapuã, uma grande reserva de terras raras. Então, essa represa ia tomar metade do morro e ficava em cima. Então, a nossa reserva, a autorização é para Vale do Rio Doce. E a propriedade, a maior parte da propriedade, era a própria soberana. Então, tem outras opções melhores do que essa empresa. Pode ser uma empresa baixa também, não fosse com relação à empresa, eles me falaram, lá, eles falaram sobre Barra Grande, na Avenida do Rio Grande do Sul, da Santa Catarina. Lá havia uma grande reserva de araucária azul, e houve tentativa de impedimento da barragem. O que ele fez? Foi falar com o Lula. Levou 2 telefones. Um telefone ia dizer para o pessoal, continua a barragem. O outro, olha, exploram a barragem e eu estou tirando todo o investimento que eu tenho. Daí qual é a opinião sua? Lula não chegou a barragem está lá com assim que funciona. Eu queria completar o que o Mário, o governador, falou. Do lado de São Paulo, principalmente na região lá abaixo de Jacareí e Iporanga, é toda solapada. Iporanga, 30 anos atrás, tinha 384 grutas e cavernas catalogadas. Se fizesse a represa, ia entrar água tudo debaixo e ia desmoronar tudo.